Se você recebesse um caso complexo de dor crônica na ATM, na articulação temporomandibular, com dificuldade de respirar, dor na TM, dificuldade de respirar e dor torácica, com alteração anatômica, eu esqueci o nome agora, mas é um termo muito técnico, é um termo associado mais à odontologia, tá? Não sei se é retropulsão, enfim, não sei o termo. Mas o caso é que o paciente tem o queixo mais anterior, mais avantajado. Então, dor na TM, dificuldade para mastigar alimentos sólidos, dor torácica e dificuldade para respirar. Indicação de 3 cirurgiões dentistas para uma cirurgia extremamente agressiva, chamada cirurgia ortognática. E ele pergunta para você assim: Caio, existe a possibilidade do seu tratamento me tirar da cirurgia? O que é que você falaria para esse paciente? Bom, sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite. Essa é mais uma gravação do nosso podcast Fiz um Insight, um projeto onde eu falo o que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. E eu sou Caio Ferreira, trabalho com tratamento da dor há mais ou menos 10 anos e nessa trajetória já atendi aí mais de 7.300 pessoas. Com essa experiência eu tento te passar o melhor tratamento possível e a melhor técnica, a melhor abordagem possível para os seus pacientes com dor crônica. Vamos às vias de fato. A articulação temporomandibular é uma demanda extremamente ligada à odontologia. Porque a odontologia resolve a maioria desses problemas? Será? Alguns problemas da articulação temporomandibular são consequências da coluna cervical, consequências da coluna torácica. E aí, às vezes, ortopedistas abordam esses pacientes, às vezes, fisioterapeutas abordam esses pacientes. Mas é bem verdade que, como todas as articulações, a ATM, ela também tem seus movimentos. Para falar com vocês aqui, eu estou movimentando a articulação temporomandibular em abertura e oclusão o tempo inteiro. O tempo inteiro. Para mastigar alimentos sólidos, eu não faço somente abertura e oclusão. Eu faço abertura, deslocamentos laterais esquerdos, deslocamentos laterais direitos. Às vezes faço até anteriorização da mandíbula. Portanto, se eu não olhar para a articulação temporomandibular com essa globalidade da sua artrocinemática, eu vou falhar com diversos casos que têm dor crônica na TM. Casos que já fizeram tomografia computadorizada, casos que já fizeram radiografia panorâmica, ressonâncias magnéticas com contraste, casos que já fizeram tomografias de feixes cônicos, ultrassonografias, já gastaram notas e mais notas de dinheiro em dentistas e continuam com dor. Porque parece que para a maioria dos dentistas a informação ainda não chegou. Caio, que informação? A informação de que dor crônica pouco está ligada ao local que dói. Dor crônica está mais ligada a um processamento anormal do sistema nervoso central. Então, quanto mais tempo o paciente passa com dor, edema, inchaço, parestesia, dormência e formigamento, menos relação tem com o lugar que dói e mais relação tem com o processamento anormal do sistema nervoso central. Caio, explica melhor o comportamento disfuncional do sistema nervoso. Explico agora. Veja bem, quando a gente tem uma lesão, seja por trauma, queda ou acidente, quando a gente tem uma dor química inflamatória, quanto mais comorbidade o paciente tiver, mais sensível estará esse sistema nervoso. Se esse sistema nervoso está sensível, mais amplificada e desproporcional será a resposta de dor. Existem engramas no nosso cérebro que vão memorizando toda essa experiência dolorosa, somada e condicionada
a todas as experiências circunstanciais da sua vida, todas as suas experiências ambientais. Aprendizado associativo. Se eu mastigo a carne dói, logo mastigar é nocivo, eu pareio esse estímulo e começo a adaptar a minha mastigação para que ela se torne um comportamento funcional mal adaptativo. Eu sei, você só ouviu falar disso relacionado à coluna vertebral. Você não ouviu falar disso relacionado a TM ou articulações periféricas. Você nunca viu um paciente que para levantar o braço completamente tem que compensar com a torácica, ou tem que compensar com o pescoço, ou faz um movimento aberrante na escápula para poder levantar o braço. Muitas vezes isso não está ligado à lesão. Na maioria das vezes está ligado ao comportamento mal adaptativo, reforçado por suas crenças e as informações que os médicos, no caso dentistas, passaram para essa paciente. Veja bem, a dificuldade respiratória estava atrelada à anteriorização da mandíbula. O queixo da paciente era protuso e, segundo o dentista, isso diminui o espaço da via aérea. E é bem verdade que isso acontece, mas numa minoria dos casos. Nessa minoria dos casos, a minoria dos casos que acontece isso faz a cirurgia ortognática sem ter tentado o tratamento conservador antes. Porque a cirurgia ortognática deveria ser uma cirurgia amplamente estética. O paciente tem uma queixa estética. A beleza dele está afetada para os olhos dele. Por isso ele precisa alinhar o queixo, colocar um botox, fazer uma cirurgia ortognática. Fica mais normal. A demanda, na maioria das vezes, é estética. Mas quando a demanda é funcional, esse paciente ele não passa por uma fisioterapia de cabeça e pescoço. Ele não passa por uma fisioterapia especializada em disfunções temporomandibulares. E quando passa nesse fisioterapeuta de DTM, dor orofacial, esse fisioterapeuta obedece o modelo patoanatômico. Ele vai lá na boca da paciente, começa a liberar masseter. Ele vai lá na boca do paciente, começa a mobilizar mandíbula e maxila. Ele vai lá na musculatura do paciente e começa a liberar a musculatura que ele acha que é tensa, porque esse fisioterapeuta ele tem visão de raio-x, pô. Ele olha pra você e diz, tá tenso aqui, vamos liberar. Tá restrito aqui, tá hipomovo aqui, vamos mobilizar. Um raciocínio completamente linear, não pautado em evidência e negligenciando toda a neurociência moderna da dor. Então veja bem, a demanda de dificuldade de respirar era uma urgência odontológica. Queriam fazer essa cirurgia às pressas, que a paciente já não estava dormindo, estava amplificando a dor. E aí eu fiz um teste de movimento com a paciente online, consulta online. Eu fiz um teste com a paciente de deslocar a maxila para a esquerda, fazer careta. Isso aqui que eu estou fazendo. Se meu print vazar, eu vou te bloquear do meu Instagram, viu? Você que tá aí ao vivo, você que tá aí vendo a gravação, se meu print fazendo careta gravar, eu vou te bloquear dessa parada. Enfim, eu pedi para ela testar o deslocamento lateral. O deslocamento lateral começou a diminuir a dor dela, tanto na TM quanto na torácica. Eu pedi para ela deslocar a lateral e adicionar pressão. A dor começou a diminuir mais e mais. Eu pedi para ela deslocar a lateral, adicionar pressão e adicionar contenção. Ela mesma fazendo, através da chamada de vida. Deslocamento lateral, mais pressão extra, mais contenção. Essa paciente olhou para minha cara e falou, abole melhor. Minha dor não está mais aqui. Quantas repetições você fez? Quase que eu falo o nome dela. Eu fiz 15. Pô, pois você vai fazer mais 2 de 15 e vai fazer em casa 3 vezes ao dia isso aí. Você vai voltar daqui a 72 horas para eu te reavaliar. Confirmando seu diagnóstico, eu acredito que você não vai precisar de cirurgia nenhuma. Eu acredito que hoje você vai dormir melhor e vai me dar o feedback amanhã, com menos dificuldade de respirar. Porque o que você tem é um bloqueio de movimento na articulação temporomandibular. É um bloqueio de movimento
na articulação da coluna torácica, que está dificultando a sua respiração, que está gerando dor na mastigação, que está gerando dor na sua ATM. Você tem dor de cabeça também? Tenho dor de cabeça todos os dias, eu tenho enxaqueca. Pera aí, por que você tem enxaqueca? Não, eu fui no neurologista e ele disse que eu tenho enxaqueca. Mas ele testou isso que eu estou fazendo com você? Não, ele não testou. Pois eu arrisco afirmar que até a sua dor de cabeça diária vai diminuir. E você vai me dar o relato em 72 horas. Gente, eu treino fisioterapeutas ao redor do país. E a mensagem que eu recebo desses fisioterapeutas é uma mensagem de insegurança. Uma mensagem de não saber o que fazer, quanto mais comorbidade o paciente tiver. Então, essa live super curta aqui, eu já vou encerrar, é só para dizer para você que existe um jeito, existe uma forma de você ter segurança para lidar com casos complexos de dor crônica. E essa forma está descrita lá no meu site, que está no link do perfil. Se você entrar no meu site e ler o meu site até o final, você vai se deparar com várias situações reais que você encara no dia a dia, como essa que eu acabei de te reportar. A dificuldade de respirar assustou não só fisioterapeutas, assustou os dentistas, porque há plausibilidade na oclusão da via aérea dificultar a respiração e a paciente sofrer com privação de sono. E essa privação de sono sensibilizar o sistema nervoso, e o sistema nervoso sensível amplifica a dor. A amplificação da dor, somada à dificuldade de respirar, aumenta a ansiedade. A ansiedade gera sintomas somáticos. Ela começa a ter taquicardia e mais dificuldade de respirar, e mais dor, e mais privação de sono. Essa paciente começa a ficar no loop infinito da dor crônica, porque não recebeu aconselhamento a respeito da história natural. Porque não recebeu uma estratégia de fazer careta com pressão extra e contenção na ATM. Porque 95% dos fisioterapeutas não são treinados para fazer essa parada. E quando você vê isso, meu amigo, não tem mais como desver. Quando você vê isso, você se vira para poder aprender isso. Você dá um jeito. Sabe por quê? Você deu um jeito para botar o iPhone no bolso, você deu jeito para botar o carro na garagem, você deu jeito para pagar seu aluguel, você deu jeito para botar a zorra da TV na sua sala, você deu jeito para botar ar-condicionado no quarto, você deu jeito para viajar final de ano, você deu jeito para curtir carnaval. Quando você vê uma parada dessa que eu tô te dizendo, que amplifica a sua segurança, que você conversa muito mais seguro com o seu cliente, você dá um jeito de entrar para essa parada. E acredite, o seu paciente que você tem medo de cobrar, ele também dá um jeito para te pagar. Não fica com essa história de ser profissional bonzinho não, cara. Você tem que ser profissional bom. E profissional bom tem burocracia que suporta toda a sua prática clínica. Profissional bom tem processos organizados, desde a captação do cliente na rede social até a sua central de atendimento terceirizado. O cliente não pode falar com você diretamente. O seu cliente não pode falar com você diretamente. Se você atende seu cliente diretamente, eu arrisco te dizer que é por isso que sua agenda não está forte. É por isso que você não chegou a 10 mil por mês ainda. Porque você trata com seu cliente diretamente sobre assuntos que você não deve se concentrar. Enfim, eu falei que essa live deveria ser rápida, então não vou mergulhar nesse assunto não. Mas entenda que não é porque o paciente tem dificuldade de respirar, ou porque está com indicação de cirurgia, ou porque tem diabetes, é cardiopata, é dislipidêmico, tem síndrome de ovário policístico, tem fibromialgia, já sofreu traumatismo craniano, teve 2 AVCs há 10 anos atrás, operou o joelho 3 vezes, operou a coluna 2 vezes. O paciente diz pra você que tá todo bichado e você acredita nessa parada, velho. Você acredita. Você não entende que o fisioterapeuta é o único profissional capaz de subjugar todo e qualquer diagnóstico que já foi dado para um paciente através de estratégias de movimento específicas e através de processos educacionais baseados na neurociência moderna da dor. O fisioterapeuta é o único profissional capaz de subjugar
todo e qualquer diagnóstico. Descobrir que a hérnia de disco é falsa. Descobrir que a fibromialgia é falsa. Descobrir que o paciente não tem enxaqueca coisa nenhuma. Descobrir que aquela condromalácia patelar nada mais era do que um bloqueio de extensão no joelho, que o paciente só precisava sentar assim, ó, com o pé na cadeira. Só precisava fazer isso. E acaba a dor anterior no joelho do paciente. Não tem profissional da saúde capaz de fazer isso. O médico dá um diagnóstico de fibromialgia para tua mãe vai no nutricionista, o nutricionista faz o quê? Ele subjuga a fibromialgia? Não. Ele alimenta a sua mãe baseado na fibromialgia. Baseado nos processos inflamatórios intestinais. E aqui eu não estou julgando certo e errado, tá? Pelo amor de Deus. Não estou julgando nutricionista, estou te dando um exemplo. Para você entender quão valiosa é a sua profissão. Quando o médico dá um diagnóstico de enxaqueca, e o seu médico vai lá pro personal trainer, o personal subjuga a enxaqueca? Não. Ele faz o exercício aqui, doeu, faz menos, faz amplitude média, vai até onde não dói. Ele adapta tudo do treinamento dele baseado no diagnóstico que o médico deu. Entende? Quando o médico dá um diagnóstico, sei lá, de dor orofacial crônica com disfunção temporomandibular e manda você pro dentista, ele subjuga seu diagnóstico? Não. Nós somos os únicos profissionais capazes de subjugar todo e qualquer diagnóstico. E esse é o nosso real poder. Um poder que requer grandes responsabilidades. E a principal responsabilidade, já dizia o Homem-Aranha, né? Grandes poderes requerem grandes responsabilidades. Eu, como fisioterapeuta capaz de subjugar todo e qualquer diagnóstico, tenho a responsabilidade de me aperfeiçoar em comunicação terapêutica. Para o paciente não entender que eu não estou acreditando nele. Porque eu já levei minha mãe com fibromialgia num hospital daqui de Salvador, gigantesco, e o médico olhou para minha mãe e falou: fibromialgia não existe. Olha que comunicação chula, eu diria assim, comunicação favelada. E aí é só uma analogia, não, espero que você não entenda errado, tá? Não é porque é favela que a comunicação é ruim, mas o profissional de saúde, ele tem que ter uma comunicação específica para não gerar backfire effect. E com o poder que o profissional da fisioterapia tem, isso tem que ser o beabá dele, velho. A gente não pode negligenciar essa parada. A gente não pode olhar para o paciente, ver tanta comorbidade e ficar assustado. Por mais que você esteja assustado, o paciente procurou alguém para ter segurança. O paciente procurou alguém para ter acolhimento, para ter aconselhamento. O cara quer saber o que ele fez para estar assim, o que ele pode fazer para melhorar e o que ele tem que fazer para evitar a recorrência do problema. Todas as perguntas que você tem que responder para o paciente são perguntas que dão autonomia para o paciente. E enquanto você não entender isso, você vai ficar na corrida dos ratos, sendo assalariado. Você vai ficar na corrida dos ratos, batendo cabeça para pagar boleto, achando que fisioterapia não dá dinheiro, porque o seu ambiente é um ambiente que não te ajuda a pensar diferente. A principal coisa que dificulta a mudança de hábitos, tanto dos pacientes quanto dos profissionais, é o ambiente. O ambiente que você está. Cara, se você é magro e você mora em casa com 5 obesos, em 6 meses você está obeso. Agora, se você está obeso e mora em casa com 5 pessoas altamente fitness, em 6 meses você acabou a obesidade em você. Porque o ambiente interage simultaneamente com tudo que você faz. O ambiente que você está inserido, as circunstâncias que você vive, modelam a forma como você pensa. E a forma que você pensa modela o seu comportamento. Essa semana retrasada, um aluno bateu 46 mil reais de faturamento. Aí eu peguei a prova dele e botei na cara de uma candidata que não acreditava que era possível, né? E aí ela, depois que viu que a parada aconteceu, ela falou assim: mas isso não é pra mim.
E eu desisti completamente dela. Assim, porque existem alunos que estão interessados, que eu converso no direct, que eu tento convencer, mostrar os prós e o contra, as diferenças de cada curso, de cada programa. Mas tem aluno que para cada solução que eu dou, o aluno consegue buscar um problema. E aí eu dou outra solução para o problema, ele busca outro problema. E aí quando eu dou a terceira solução, ele busca o se. E aí o se, quando o aluno busca o se, é porque ele quer a minha garantia que ele vai ter resultado. E isso eu não vou dar, eu nunca dei para ninguém. Sabe por quê? De 350 alunos, mais de 100 alcançaram de 10 a 46 mil reais de faturamento. Mais de 100. Mas por volta de 240, 250 alunos não alcançaram isso aí. E você acha que é por que não alcançaram? Todos os alunos que reclamaram de não alcançar os faturamentos que eu prometo que você vai alcançar dentro da formação, não fizeram o que tem que ser feito para alcançar esses faturamentos. E Caio, o que eu tenho que fazer? É muito simples. Eu vou te dizer aqui agora. Agora. Comprometimento. Perfeito, Elvis. Eu vou te dizer aqui agora. É muito simples. Eu vou te dar a estratégia que eu uso para que você entenda que é possível. E se você não acreditar, tá tudo bem. Mas olha só. Seja lá qual for a cidade que você esteja. Eu tenho um aluno que atende em cidade com 15 mil habitantes. E bateu 9.900 de faturamento em um dia de trabalho. Eu tenho uma aluna que mora em cidade com 38 mil habitantes. E bate 30 mil de faturamento consistentemente todos os meses. Existe uma forma muito simples de você fazer 10 vendas de R$1.000 para 10 pessoas diferentes, em planos de tratamento, com recorrência mensal. E aí você consegue revisitar isso pelo segundo mês, revisitar isso pelo terceiro mês, talvez perder cliente no quarto mês, porque não vai renovar. E existe uma forma de você vender o plano de tratamento longo, que é o que eu faço. Existe uma terceira forma, que é você vender o plano de tratamento pela complexidade do problema. Se você está no meu Close Friends, você viu que na sexta passada eu vendi um plano de tratamento de R$15 mil. Caio, quantas sessões o paciente vai fazer? Indeterminado. Caio, como assim? Ele não sabe quantas sessões? Ele sabe o tempo de acompanhamento do tratamento dele, que é de 1 ano. Eu vou ver ele quantas vezes eu achar necessário. Se naquela semana eu tiver que ver ele 3 vezes, eu vou ver ele 3 vezes. Se na próxima 2, eu vou ver ele 2. Na outra 1, na outra quinzenal, na outra 2 vezes de novo. Eu decido isso. E o paciente não tem que se preocupar com nada. Sabe por quê? Quando você para responder seu paciente no WhatsApp, aquela hora que você está dando atenção para o paciente para tirar uma dúvida, que só deveria ter tirado na consulta, deveria ser remunerada. Só que você não tem a mínima noção disso, sabe por quê? Fisioterapia não te ensina a ganhar dinheiro. Medicina não te ensina a ganhar dinheiro. Sabe como é que médico ganha dinheiro? Fudendo a saúde. Caio, como é que você fala isso? Eu falo isso mesmo. Médico ganha dinheiro trabalhando em 3 hospitais, dando plantão adoidado, tomando Venvance, tomando remédio para ficar acordado, para dar plantão atrás de plantão para fazer 30, 40 mil no mês. E não tem nem tempo para desfrutar do dinheiro dele. O médico que tem alguma sagacidade em negócios e growth, ele sai logo da vida de plantão. Ele começa a instalar consultório, ele começa a determinar quantos pacientes ele vai atender, ele começa a ter um limite para sair do consultório, ele começa a dizer quem ele quer atender e ele começa a se posicionar profissionalmente. E é esse ranço que eu quero tirar de todos vocês que são meus alunos. Todos, absurdamente. Por quê, pessoal? Porque é isso que não deixa você crescer. E quando essa aluna falou pra mim, Caio, isso não é pra mim não, sabe o que é? Sabe o que acontece? A demora nos seus resultados esconde sempre uma espera relacional. Caio, como assim espera relacional? Velho, você tem que entender a diferença de ajuda e apoio. Talvez você espere por sua esposa colaborar mais financeiramente dentro de casa. Só que você já está com sua esposa há 3, 4, 5, 10 anos. E isso não aconteceu ainda.
Só que você tem uma fagulha de esperança que isso vai acontecer. Cara, isso pode acontecer. Mas eu te digo assim, talvez isso não deva acontecer. Talvez você precise crescer o suficiente para não precisar que ela coloque nada dentro de casa. Para só precisar que ela assuma as funções que ela quer exercer. De esposa, de mãe, de filha, de dona de casa. Enfim, não que deva ser assim, tá? Não tem certo e errado. Você decide, é tudo acordo. Relacionamento é acordo. Talvez você espere que o seu marido te apoie. Porque o seu marido, ele não acredita que um curso online vale 10 mil reais. Ele não acredita que um processo de mentoria online custe 15 mil reais. Para ele, isso viola tudo que ele acredita na vida, tudo que ele foi construído. Porque o ambiente dele era de escassez. O ambiente dele era de não merecimento. A crença dele é que o balelômetro tá ligado e que eu sou mais um vendedor que vou te enganar. Só que aí eu boto na sua cara e na cara deles e de todo mundo que não tá te apoiando nessa parada que você quer fazer, as provas não só minhas. Porque quando eu botava só minhas provas, vocês diziam que era porque eu tava na capital. Vocês diziam que eu era filhinho de papai. Até isso eu ouvi. Filhinho de papai. Imagine se eu fosse filhinho de papai. Eu já ouvi tanta coisa quando eu botava minhas provas. Que eu queria tirar onda, que não sei o que isso, que aquilo. Tá bom, vou colocar mais minhas provas não, pera aí. Galera, todo mês eu quero declaração de faturamento aqui no direct, aqui no WhatsApp, aqui na comunidade. Comecei a contabilizar. Sabe o que é que a gente encontrou? Que agora em 2024 a formação BeExpert acabou de gerar o 5º milhão de reais em consultórios pelo Brasil. De todos os faturamentos declarados pelos profissionais, a gente já conseguiu gerar mais de 5 milhões de reais. Em 4 meses do meu processo de mentoria, 10 alunos fizeram R$500 mil em 4 meses. 10 alunos, R$500 mil. Porque o processo na mentoria é ainda mais intenso do que o BeExpert. Se no BeExpert você tem desafio 1, 2 e 3, na mentoria você tem desafio 4 e 5. Então existe uma continuação, um processo interno. E quando eu falo de espera relacional, é porque você está ajudando pessoas. Olha só, toda doença tem utilidade para o doente. Toda doença tem utilidade para o doente. Muitas pessoas que estão lá internadas no hospital, estão internadas por medo, por processos psicopatológicos e não condições orgânicas. E essas pessoas fazem com que você as visite. E essa visita tem utilidade para ela. Porque para ela você não dava atenção, mas ela precisa ficar doente para ter a sua atenção. A partir do momento que você entende que para o doente a doença tem utilidade e para de perpetuar esse comportamento, no instante a desinternação acontece, o paciente tem alta. Porque ele entendeu que não foi suficiente ficar doente para ter sua atenção. E aí você desencadeia uma série de reforços positivos, que são comportamentos para mostrar que você dá atenção para a pessoa, mas somente quando a pessoa já tem autonomia para viver a vida dela. Quer dizer que você tem que esperar essa pessoa ter autonomia? Não. Eu vou te dar um exemplo muito clássico. Muito clássico. Você é pai e sua filha perdeu o emprego. Agora que sua filha perdeu o emprego, você já planejou sua rede orçamentária para desviar R$3 mil do seu orçamento para dar para sua filha todos os meses, porque sua filha não pode ficar desamparada. Só que você esquece que a sua função de pai já foi feita, cara. E enquanto você ajudar sua filha com esses 3 mil, sua filha não vai sair da zona de conforto para buscar o próximo emprego. Agora inverta a situação. Você tem que entender que gratidão não é dívida. Não é porque seus pais fizeram isso e aquilo por você, que você está em dívida de vida com eles. Tendo que pegar seu faturamento para ajudar sua mãe, ajudar seu pai. Gente, eu não estou dizendo que não ajudem não, tá? Honre seus pais, é um mandamento da Bíblia. Eu tô te falando que se você crescer, se você prosperar, talvez o seu ambiente também prospere. Talvez as pessoas que estão ao seu redor gostem de prosperar porque te viram prosperar. Porque você foi o primeiro do seu seio familiar a prosperar. Faz sentido?
Se faz sentido, coloca um foguetinho aí nos comentários. Porque quando você cresce, você desbloqueia a abundância em sua vida em várias esferas. E as pessoas que te conhecem veem essa abundância. E eles falam, ó, crescer é bom. O que é que ele está fazendo para crescer? Eu quero fazer também. Então toda demora nos seus resultados esconde uma espera nas suas relações. Você tem que rastrear aí em qual relação, seja de marido e mulher, seja de filho e pai, filho e mãe, seja de pai e filho, né? De irmãos. Por exemplo, meu irmão, paciente, né? Meu irmão descobriu Alzheimer. Não quer aceitar cuidador dentro de casa. Eu vou vender o meu apartamento para morar com meu irmão, porque meu irmão não aceita cuidador. Eu vou abrir mão da minha privacidade, da minha vida, para me dedicar ao meu irmão, porque o meu irmão não aceita cuidador. Você entende que nesse processo... É lindo, cara, é maravilhoso, né? Só que o irmão dessa pessoa tá fazendo mal para essa pessoa, só que não é intencional. Não é intencional. Caio, como assim? Ele não tá sabendo que tá fazendo mal. Ele não sabe que o irmão tá abrindo mão da vida dele, da privacidade dele, para ir morar com ele, para cuidar dele. Sendo que não é função desse irmão fazer isso. A função é apoiar. E esse apoio envolve custear um cuidador, visitá-lo semanalmente, quiçá a cada 2 dias, mas não omitir sua vida, porque cada vez que você tem omissão ou supervalorização da sua própria vida em detrimento dos outros, você gera transtornos mentais, processos psicopatológicos. Você assume demandas de frustração, demandas de carga de responsabilidade. E quanto mais sua responsabilidade aumenta, maiores são suas percepções de sobrecarga, seja no trabalho, na família ou no relacionamento. Faz sentido? Então, enquanto você não descobrir qual é a espera que você está tendo nas suas relações, você não vai crescer. Por exemplo, um aluno falou assim, pô, minha mãe, ela não trabalha e ela não conseguiu se aposentar. Eu tenho que ajudar minha mãe, porque minha mãe me deu a vida, minha mãe me deu o mundo, minha mãe me deu tudo. Eu sou o que sou por causa de sua mãe. Gratidão é dívida? Gratidão não é dívida. Se gratidão fosse dívida, você não ia aceitar favores de ninguém. De ninguém. Porque tem gente que prefere não se endividar, mesmo precisando se endividar. E se endividar não é ruim. Toda empresa que cresce se endivida. Ela se endivida, cresce, e no crescimento ele é desordenado, depois ela organiza os processos internos para começar a diminuir a bagunça que o crescimento fez. Esse crescimento gera receita, essa receita paga a dívida. Existe um novo marco, mais dívida, mais crescimento, processos organizados, mais receita, pagamento de dívidas. Dívida não é ruim. Depende de por que você está contraindo essa dívida. Faz sentido? Então descubra qual é a espera nas relações que você está tendo. Eu estou esperando minha sócia arcar com determinada coisa no consultório. Mas vocês são sócios há quanto tempo? Não, a gente é sócio há 6 anos. E quando foi que ela arcou com isso? Não, ela nunca arcou com isso não, mas ela disse que vai arcar. Vou te esperar em 2045. E aí o aluno deu risada. Por que o aluno deu risada? Porque a gente sabe que o comportamento nas relações, ele não muda da noite pro dia. Ele pode até mudar, porque eu acredito muito que mudanças acontecem rápido. Mas dentro desse processo existe uma dependência emocional. Existe uma dependência financeira. Emocional ou financeira. Então, quando você entende isso, você desgarra completamente. Olha, eu já dei tudo que eu tinha para dar, eu já coloquei tudo dentro desse sistema, esse sistema não me devolve o que eu espero. Eu vou zerar a minha expectativa dentro desse sistema e eu vou crescer. Quando você começar a crescer, aí sua sócia vai perceber, pô, o que você fez para chegar até aqui? E aí sua sócia vai começar a olhar para você. Quando você começar a abrir mão dessa ajuda que você dá a seus pais, a seus filhos, a seus irmãos. Por exemplo, tem um aluno que ele é o tio de ouro, né? Os irmãos não trabalham e ele praticamente sustenta os irmãos e a filha dos irmãos.
e os filhos dos irmãos. Ele é o tio de ouro, né? Mas será que é a responsabilidade dele isso? E aí eu falei pra ele, ó, o que tá acontecendo? Por que você acha que você não pode? Aí você vai entender que isso é a espera nas relações desse aluno. Enquanto esse aluno não entender que cuidar dos sobrinhos não é a função dele, eu não estou dizendo que não vai participar da vida dos sobrinhos. Mas isso é conteúdo de desenvolvimento pessoal e profissional. Quando ele entender que a função de cuidar dos sobrinhos é dos irmãos dele, aí o orçamento dele vai rechear e ele vai poder cuidar de si. O que as pessoas têm que entender é que você tem que estar bem de saúde mental para ajudar os outros. Você tem que estar bem fisicamente para ajudar os outros. Você precisa estar bem financeiramente para poder ajudar os outros. Só que o que acontece com esses alunos é que eles crescem um pouquinho e já querem ajudar todo mundo como se fosse obrigação deles, porque eles não entenderam que gratidão não é dívida. E que ajuda não é apoio. E que apoio não é ajuda. Apoio é uma coisa, ajuda é outra. Enquanto você ajudar, essa pessoa não vai se mexer. Quando você começar a apoiar e entender que não é sua responsabilidade isso, essa pessoa vai se mexer. Enquanto você achar que gratidão é dívida, você vai estar preso na sua dependência emocional e não vai crescer. E eu não estou falando só de profissionalmente não, tá? Estou falando em todas as esferas da vida. Quando você entender que gratidão não é dívida, você vai ver o que vai acontecer com sua vida. Então, era para falar sobre um caso de ATM com múltiplas comorbidades que assustam vários profissionais de saúde, mas a gente acabou falando de muita coisa. Eu vou deixar essa live salva. Vai ficar aqui no feed, no WhatsApp, no YouTube, no Spotify e no Apple Podcasts. Lembrem-se, amanhã às 8 horas, primeira aula da Jornada do Expert. Quarta, segunda aula às 8 horas e quinta, última aula. Inscrições para a formação BiExpert abertas na segunda-feira que vem, dia 26, das 6 da manhã até meia-noite. Passou de 10 vagas, tá? 10 vagas. Só 10 vagas. Passou de meia-noite, esse valor já era. Vai perder todo o desconto. São R$ 2.500 de desconto que a gente está dando para vocês. Dia 26 também eu vou abrir 10 vagas para a mentoria. Passou do dia 26, acabou o desconto. Não vai ter mais o preço da turma anterior. Vai subir a cada mês R$1.000 até chegar em 15k. Então, se você quer aprender comigo tudo isso e mais um pouco, eu preciso que você vá nos meus stories agora e diga eu quero, para receber o seu formulário de intenção, sua ficha de intenção e se candidatar a uma dessas 10 vagas, beleza? Espero ter somado na prática clínica de todos vocês e na mentalidade de todos vocês. Porque não adianta você ter todas as técnicas, todos os recursos, a comunicação super afiada, mas a mentalidade, ó, é de escassez e é de não merecimento. Ó, não é pra mim. Eu não consigo fazer isso. Não, isso aí não é pra mim, não. Se você quer crescer, vem comigo. Grande abraço, movimento é vida.